sobre o tempo, a importância do tempo. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso e deixou para nós aqui e para o nosso tempo esta palavra que sempre está falando aos nossos corações, remindo. Remir quer dizer resgatar, ter o tempo ao nosso favor, é você ter domínio no tempo, ter boa administração no tempo, administrar bem o seu tempo. Não devemos perder tempo, ou perdermos no tempo. Devemos estarmos adequados de acordo com o tempo, perceber o tempo. Salmo 90, o salmista disse assim: antes que os montes formassem, antes que o mundo fosse criado, de eternidade a eternidade. Diga comigo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O que nós entendemos da palavra de Deus é que Deus não precisa de tempo, e de eternidade a eternidade, Deus é atemporal. A Bíblia diz que Ele é o começo e o fim, então Ele não precisa de tempo. Ele é o começo e o fim, Ele é o primeiro e o último, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. E se de eternidade a eternidade, se de começo ao fim, Ele é Deus, então por que o tempo? Deus fez o tempo para nós. Nós achamos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 21, fala do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Olha só, para ele não há tempo. O cordeiro foi morto, ele foi morto depois, mas lá na eternidade ele já estava morto. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo está dentro do tempo de Deus, né? Mateus 25, 34, o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Quem sabe você já se perdeu nessa leitura, ficou buscando resposta, pode ter alcançado ou não. Como o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Tudo que existe hoje, para o Deus que é de eternidade, a eternidade já existia, porque para Ele não há tempo. Como assim? Eu fui visitar um amigo, e também aconteceu numa igreja onde eu assumi. O pastor auxiliar me procurou e mostrou no celular uma maquete de um templo lindíssimo. O carro na frente, uma pessoa na frente, um design moderníssimo. E como eu estava assumindo aquele campo, eu disse para ele: eu quero ir lá conhecer esse templo. Eu não entendi na hora o que ele estava falando, estava com pressa, mas era o seguinte: ele estava mostrando a maquete do templo, o design do templo, em que haveria de ser construído. O templo já existia, mas existia no projeto, no plano, mas já havia uma maquete, já havia tudo com detalhes, com precisão, porque hoje você consegue fazer através da ciência, dessa tecnologia moderna, né? Tudo com bastante precisão. O templo já estava construído. Antes de Deus fazer este mundo, antes de Deus fazer todos os planos, diz que o cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. O reino que estava preparado desde a fundação do mundo.
Então, quando Deus criou todas as coisas, Ele já tinha todas as coisas. Quando o cordeiro foi morto, Ele já tinha todo o projeto. Quando Jesus foi crucificado, já estava tudo na maquete. Quando a igreja foi formada, Ele já tinha criado tudo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O reino que foi preparado desde a fundação do mundo. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso é, Deus fez toda a maquete do que nós estamos vivendo. Então, se Deus não precisa de tempo, quando nós abrimos a Bíblia no Gênesis capítulo 1, versículo 16, quando Deus criava todas as coisas, a primeira coisa que Deus disse foi: haja luz, e houve luz. Diga comigo: houve luz. E a Bíblia diz também, você pode acompanhar no livro dos Princípios, que Deus fez separação entre a luz e as trevas. Então já havia separação entre a luz e as trevas. Mas quando Deus resolve fazer o mundo para nós, o que Ele fez? Ele diz, a Bíblia diz assim: e fez o Senhor Deus 2 grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Deus estava criando o quê? O tempo. Não só a iluminação, Deus estava criando o tempo. Ele não precisa de tempo, mas estava criando um tempo. Ele pega toda a eternidade e faz uma trilha na eternidade e nos coloca. E diz: vocês vão caminhar por aqui. E vou dar-lhe um tempo. Você acredita nisso? Eu vou abrir um espaço na eternidade com o começo e o fim, porque a eternidade não tem começo nem fim. Mas eu vou criar um espaço na eternidade e colocar vocês dentro deste espaço. Só que dentro deste espaço que eu vou colocar vocês tem começo e tem fim. O mundo teve o começo e vai ter o fim, mas a eternidade não. O mundo de Deus, não. O céu de Deus, não. O plano de Deus, não. Mas para nós, sim. Você já nasce com prazo de validade. E a partir do momento que você nasce, começa o desfecho. O relógio de Deus para mim e para você começa. Tic-tac, tic-tac. E a cada dia que passa, você chega mais perto do fim da sua vida. Porque você foi criado assim. Então você foi criado dentro de um tempo, o mundo foi criado dentro de um tempo. O que nós vivemos hoje, tudo vai passar. A Bíblia diz: o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz em Eclesiastes que Ele pegou os mundos e colocou dentro de nós. Receba bem esta palavra. Mas quando você puxa no original os mundos e colocou dentro, diga: colocou dentro. No original quer dizer, Ele colocou a eternidade dentro de nós. Porque Ele nos fez para viver aqui, vencendo a vida que nós viveremos aqui, nós entraremos na eternidade. Porque Ele colocou a eternidade dentro de nós. É por isso que você tem essa flama dentro de você. É por isso que o homem sempre tem uma busca incessante. Para o homem, nada basta. Se ganhou a terra, ganha o céu. Ganha o espaço. Manda foguete. Já se fala de ônibus espaciais. Tudo de uma forma ultramoderna, ultra sensível.
E para o homem não há limites. O homem nunca está satisfeito. Compra um carro, quer um melhor. Tem uma fazenda, compra duas. Tem uma casa, quer mais uma. Sim ou não? É porque dentro do homem tem alguma coisa que supera. Para o homem não tem limites. Os limites do homem é o céu. Ou você já achou alguém totalmente satisfeito que não quer mais nada? Duvido. Não, sempre você quer mais alguma coisa, busca mais alguma coisa. Sabe por quê? Porque tudo dentro do homem gira em forma da eternidade. A única coisa que vai preencher o vazio de cada um de nós é a eternidade. Enquanto não chegarmos lá, estaremos sempre buscando. Há uma inquietação, uma flama dentro de nós. E nós queremos. Sabe por quê? Há uma partícula de Deus dentro de cada ser humano. Quando Deus fez o homem, a Bíblia registra que Ele assoprou em suas narinas, dando-lhe o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus soprou. Quando Deus assoprou, Ele tirou de si e colocou dentro do homem. Deus tirou de si e colocou dentro do homem. Já parou para pensar a importância que tu és? Já parou para pensar o quanto Deus te ama? É porque Deus tirou dele e colocou dentro do homem. Ele tirou de si e colocou dentro do homem. Quando Ele tira de si e coloca dentro do homem, Ele coloca a eternidade dentro do homem. Então o homem foi feito para ser eterno. Jesus veio na cruz do Calvário para resgatar o quê? A vida eterna. Porque senão seria morte eterna. Então, essa máquina poderosa, que ninguém consegue descrever. Quando se fala da imagem e semelhança de Deus, as minhas digitais não são as suas digitais. Dá para explicar tudo isso? Milhões e milhões de pessoas não acham um ser humano semelhante ao outro. Não tem como. Oh glória! E quando eu me lembro disso, eu adoro o santo nome do Senhor. É muita perfeição, né? E olha a perfeição, eu gosto de azul, outro gosta de amarelo, outro gosta de branco, outro gosta de verde. Isso é coisa maravilhosa. Aí você entra na cidade, é tudo colorido, casas de todas as cores, todo mundo satisfeito, carro de todas as cores. Não é um computador. O homem não é um computador. Então essa divergência é que torna o mundo maravilhoso. Essa divergência é que torna tudo muito belo. Tudo isso Deus criou, porque Ele é eterno, não há limites. É isso que faz as coisas ser gostosas, maravilhosas. São as divergências de ideias, cabeça pensantes que faz uma coisa, faz outra, e não há limites, é uma busca incessante, e este mundo vai no embalo tremendo, de forma acelerada. A razão de tudo isso, mesmo que alguém não entende, se chama Deus. A razão de tudo isso tem uma resposta, se chama Deus. É Deus que é tudo isso, é Deus que faz tudo isto, é Deus que criou tudo isto, é Deus que move todas estas coisas, é Deus que coloca esse despertar. Oh, glórias ao nome do Senhor. Mas nós estamos falando também sobre o tempo. E já percebemos, com esse pouco tempo que estou falando, olha, tempo. Tudo gira em torno do tempo. É que quando Deus criou o tempo, Ele criou um plano para nós, um plano em nós, para nós e para Ele. Diga, Deus criou o tempo e criou um plano.
E neste plano ele criou um tempo para nós e para ele. Então nós estamos enquadrados dentro do nosso plano e do plano de Deus. Nós estamos enquadrados dentro de um tempo nosso. Diga, o meu tempo e o tempo de Deus. Quando Deus criou o nosso tempo, que no original quer dizer cromos, tempo do homem. Cromos, tempo do homem. É o tempo que nós administramos. É o tempo que Ele facultou para nós. O que diz em Eclesiastes capítulo 3? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse tempo para todo propósito debaixo do céu. Então Deus nos deu esse tempo. E nós encontramos na palavra de Deus, em Eclesiastes, quando ele diz: há tempo para todo propósito debaixo do céu. E em Romanos 13, versículo 11, Paulo diz assim: conhecendo o tempo. Deus nos deu o poder de conhecer o tempo, ou tendo conhecimento do tempo. No original, tendo conhecimento do tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Diga comigo: tempo e hora. E lá em Coríntios capítulo 15, versículo 2, diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, Deus nos colocou dentro do tempo, de horas, anos, dia, hora, minuto e segundo. Tudo para Deus é importante em nós. Um segundo para Deus é importante em nós. Em um segundo você pode perder a bênção, em um segundo você pode receber a bênção. É isso eu digo, tendo conhecimento do tempo, que já é hora, de despertarmos do sono. É o tempo que Deus nos deu. Tenha conhecimento disso, do tempo que Deus te deu, que já é hora de despertarmos do sono. Então é necessário que nós conheçamos. Jesus falou para a mulher samaritana: vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esse tempo é nosso. Você precisa conhecer o tempo, você precisa saber que é tempo de adorar, é tempo de louvar, é tempo de bendizer. Lá no Getsemane, Jesus cobrou dos discípulos. Ele disse: vem aqui, me ajudem neste momento. Você já parou para pensar no teu Deus te pedindo ajuda? Nenhum outro lugar você vai encontrar Jesus pedindo, mas aquele pediu. Jesus, homem, estava vulnerável. E ele disse assim: ficai aqui e velai comigo. Jesus pediu oração, Jesus como homem. Eles estavam cansados, dormindo. E Jesus o achou daquele jeito e disse: nenhuma hora. Eu sou pastor de igreja, e pastor não consegue fugir do seu dom. Minha esposa, meu irmão está aí presente. Eu sou muito rígido quanto ao horário. Horário para sair, horário para chegar, horário para almoçar, horário para descansar, horário para ler, horário para orar. A minha vida é cronometrada. Eu sou um homem muito ocupado.
Nossas atividades são... Eu sou presidente de um conselho de pastor de 24 campos. E a nossa igreja em Tangará da Serra tem 40 congregações. Eu saio e vou para o templo de manhã, mas a minha esposa sabe, 11 horas eu estou em casa. E os meus obreiros também sabem disso. Aí eu acabo de almoçar e vou descansar, entro para o meu quarto. Eu saio dali preparado, tiro o meu tempinho de descanso, levanto de novo e estou pronto. Começamos o nosso culto às 18 horas, terminamos às 20 horas. Tem começo e tem fim. Começa às 18, termina às 20. Até a Santa Ceia, que lá é no domingo também. Não passa do horário. E a igreja já aprendeu com isso. A nossa festa vai até domingo meio-dia, domingo à noite já não é, só para não passar do horário. Mas nós temos a casa cheia. Porque eu aprendi tão cedo que o tempo é tão importante para nós. O tempo é tão importante para nós. E eu aprendi isso. E eu faço uma pergunta para nós aqui hoje. O que nós estamos fazendo? O que você está fazendo com o seu tempo? Voltando no versículo em apreço no começo, resgatando o tempo, tendo o tempo ao seu favor, remendo os tempos. O que você está fazendo com o seu tempo? Imagine, meu irmão, uma hora de leitura bíblica. Imagine você debruçar sobre um bom livro durante uma hora. Pense você dar uma palavra de 5 minutos para alguém. Eu já convidei a atendente lá do hotel para vir na igreja. Eu ganhei. Eu considero muito isso. Eu ganhei. Eu a convidei e vou convidar de novo. Sabe por quê? Porque eu estou dentro de um tempo que é meu. Considere as palavras de Jesus. Vocês não dizem que falta 4 meses até que venha a ceifa? Eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Eu abasteço o carro, já deixo uma sementinha. Eu falo para o atendente do frentista do posto, alguma coisa eu arranjo para falar com ele. Esses dias eu levei a Noêmia para consultar, enquanto nós estávamos ali na sala de espera, na antessala, tinha um casal de idosos como eu. E conversa vai, conversa vem, eu fui rodeando até que eu falei para eles de Jesus. Mas deixa eu contar uma outra coisa para você. Geralmente a igreja agracia a gente com alguma coisa no final do ano, e nós fomos para um resort lá em Fortaleza, acho que Fortaleza mesmo, se não me engano, e já tinha 3 dias que estávamos ali, gringo, só gringo. E eu tirei um momento, mais Noemi, minha filha, meu genro, meus netos que estavam comigo, que não tinha ninguém na piscina, né? Porque o negócio é estreito para crente, não é? Aí coloco uma calça comprida, uma camiseta de manga, e vou para a piscina, mas a minha esposa, momento que todo mundo, não tinha ninguém ali, de repente chega uma família, mulher, marido e filhos também, e entra na piscina, e eu olho para ele, ele olha para mim, ele achou estranho, porque que você entra em piscina de camisa, de calça comprida, isso é coisa de doido, né? E eu falei, está olhando para mim, é a oportunidade que eu preciso. É por isso que o crente precisa ser diferente, para chamar a atenção. Diga comigo, chamar a atenção. O mundo precisa, a igreja precisa chamar a atenção. Jesus usou muito isso. E quando ele olhava para mim, um gringão bem alto, eu me aproximei dele e cumprimentei ele. O homem estava olhando para mim, e dá dali, vai daqui e tal.
De repente eu me identifico para ele perguntou o que eu fazia no Mato Grosso, aí eu entrei, falei, é agora, eu sou pastor. Encostei na borda da piscina, eu e ele, e as crianças pulavam para cá, pulavam para lá, tanto as dele como meus netos, e eu estou de Bíblia no gringo, palavra de Deus dentro da piscina no gringo. Você já pregou dentro de uma piscina? Uma outra feita eu fui para o hotel, para um outro lugar no Nordeste, lá por 3 dias eu já não aguentava mais que saudade de igreja. Aí a mulher e a minha filha falou, vamos sair, minha filha é casada também, e eu disse, hoje eu não vou. Eu tinha visto uma reuniãozinha lá no hotel, de crente, e eu, acho que eles nem viram, mas eu vi, falei, eu vou procurar alguma coisa. Aí minha filha, pai, o senhor não se liberta disso, 3 dias fora, o senhor já quer igreja. Eu falei, hoje eu vou ler Bíblia. O senhor não consegue? E eu disse para ela e digo para a igreja, e quero que você repita comigo, nós somos o que somos. Eu deixo essa mensagem para o seu coração e para a sua alma. Aonde você estiver, na praia, na piscina, no hotel, andando na rua, viajando de ônibus, de avião, somos o que somos. Pronto, acabou. Somos o que somos. Lá em Juara, alguns anos atrás, eu fui fazer um documento para a Receita Federal, uma coisa complexa, complicada, que a dona do cartório foi fazer para mim. E aquele documento era demorado, até ela falou para mim, olha, senhor Jair, o senhor tenha paciência aí, que aqui é meio complicado. Ela também precisava acessar, não sei o quê, buscar informação para montar aquele documento. E eu disse, eu não vou perder tempo aqui. Só que precisa ser elegante, não pode atropelar não. Você joga uma sementinha e para. Se pegou, você continua. Se não pegou, você larga para lá. Porque você tem que saber dividir bem as coisas. Nós estamos falando de missão, não é? Não atropela não, não me incomoda não. Você tem que respeitar os limites, conhecer o tempo, conhecer a hora, o momento. Tem tudo isso. O crente só não pode perder o tempo. Eu digo, o que você está fazendo do seu tempo? E aí eu joguei, ela pegou de novo, falei uma coisinha, daí a pouco ela parou assim, empurrou o teclado e disse assim, parece que Deus está querendo falar comigo hoje. Sabe o que aconteceu? Não, né? Claro. Começou a ficar de noite, eu nem vi, porque uma sala fechada, daí a pouco alguém vinha e abria a porta e olhava e ela dizia, está tudo bem. Passava mais uns minutos e alguém entrava assim com o olho regalado, como querendo dizer, será que ela não foi raptada? Será que não é um sequestro? Porque tem muito esse sequestro. E ela dizia, pode ir. Daí a pouco alguém chegou e abriu a porta de uma vez, deveria ser o subchefe, o subsecretário, alguma coisa grande, porque abriu a porta com veemência. Ela disse assim, fecha o cartório e eu vou sair pela porta dos fundos, está tudo bem. Ela não queria fazer mais o documento. Deixa eu resumir para você. Eu saí daquela igreja, ela estava frequentando a igreja, sentando nos primeiros bancos e dando glória a Deus. Porque eu tenho prazo de validade aqui, então eu devo remir o tempo, ter o tempo ao meu favor, saber usar o meu tempo, porque os dias são maus. Nós vivemos este verdadeiro cromos, tempo do homem, tempo que nós precisamos administrar. E eu comecei isso muito cedo, muito cedo. Eu cooperava com um pastor e uma certa feita ele falou, Jair, amanhã nós vamos sair bem cedinho. Levanto cedo e parto lá para a sede. Chego lá e fico, vou para cá, vou para lá, vejo uma coisa. Quando deu 9 horas, ele abriu a janela e debruçou sobre a janela. E debruçou e olhou para mim com aquele sorriso amarelo, paz do Senhor, Jair, você está aí. Eu falei, eu cheguei aqui nas primeiras horas do dia, o senhor falou que era sair cedo. Quando deu 9 horas, ele disse, vamos Jair, vamos. E lá onde nós estávamos, estava esperando o almoço, estava fazendo o almoço. Nós atropelamos o almoço, quando nós chegamos lá, o pastor disse, pastor presidente,
pastor presidente estava comigo. E o pastor da congregação disse: nós fizemos almoço para o senhor, vocês já almoçaram? Não, 4 horas da tarde. Mas era para nós chegar meio-dia. A gente não podia abrir a boca, era auxiliar, mas eu pensava comigo: nunca farei isso. Diga comigo: antes do tempo não é tempo, depois do tempo não é tempo. Tempo é tempo. Porque o relógio de Deus está fazendo tic-tac, 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 tic-tac. Quantas horas você faz rodando o celular? Ou falando coisa que não convém? Ou jogando o tempo fora de alguma sorte? Quantas moças e moças deixaram de concluir os seus estudos porque não aproveitaram o tempo? Quantas moças e moços não casaram, pelo menos com quem queriam casar, porque não souberam aproveitar o tempo? Quantos pastores rejeitaram a chamada, porque não concluíram o seu tempo? Quantas lares destruídos, famílias destruídas, porque não souberam usar o tempo para fazer as coisas dentro do tempo? Mas eu deixo esta palavra para você aqui hoje, nesta manhã, remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas vamos partir. Dentro do seu tempo você administra. Deus te deu esse poder de administrar. É você marca a hora, marca o momento, marca o dia, para sair, para chegar, para fazer, para não fazer, para orar, para agir. Deus te deu esse direito, porque Ele nos adaptou aqui, nos condicionou aqui. Nós somos adaptados a esse sistema. Não temos como fugir desse sistema. O relógio está bem aqui na minha frente, então eu tenho de me ajustar a ele. Por quê? Porque nós somos ajustados com esse momento, com esse tempo. Aí a má administração é problema para nós. Porque o sol se põe, a noite chega, os dias vão embora, e nós acordamos e chega a frustração de perca de tempo. Um telefonema que você dá para alguém, um abraço, uma palavra que você se dirige a alguém, má ou boa, há tempo de amar, de considerar, de abraçar, de falar para o filho: eu te amo, meu filho, eu luto por você. Tempo de falar alguma coisa boa para o marido, para a mulher. Há tempo de falar alguma coisa boa para o companheiro, para o amigo. Você é meu amigo, eu agradeço pela sua amizade, eu te amo. Pastor Adilson teve um irmão lá em Cuiabá, nós vivemos muito próximo. Inesperadamente foi embora, partiu. E aí? Acabou. Então, enquanto Deus está te dando tempo, o tempo que Ele te deu, levanta a mão, receba coisas boas. Oh, glória ao nome do Senhor. Mas nós partimos para um outro tempo. Esse não é nosso, diga, esse não é nosso. É o chamado Kairos, o tempo de Deus. Não entra nele, porque você não vai arrumar nada. Kairos, o tempo de Deus. Esse é o tempo que Deus administra. Sabe quando Deus falou assim? Operando Deus. Quem impedirá? É o tempo dele. Aí, meu irmão, sai fora. Se adequa, se adapta, aceita, se renda. Porque quando Deus diz sim, ninguém diz não.
Esse é o tempo de Deus. Se lembra de Abraão? Deus promete um filho a Abraão e a sua esposa. E chegou um momento que parecia impossível. Abraão mesmo já. Abraão disse: olha, eu não tenho herdeiro, o filho não chega. Mas Abraão estava dentro do tempo de Deus. Abraão sai fora dos seus limites, faz coisa que não deveria fazer, porque ele não estava entendendo o tempo de Deus. Mas tempo de Deus é tempo de Deus, não passa. Diga comigo, não passa. Se você tem uma promessa, está debaixo de um concerto, de uma aliança, sabe que não passa. Prometeu, vai cumprir. Nós recebemos promessa de uma igreja e ficamos aguardando. Eu e Noêmia, caladinhos, sozinhos, nunca falamos, não falamos. Quando estava começando, uma profeta profetizou para nós acerca daquilo, aí nós falamos para ela. Sim, nós estamos esperando aquela igreja. Quase 10 anos. O presidente da convenção tinha nos convidado 2 vezes, falado conosco, que diga, espere. E o pastor não entregava, pediu 3 anos, depois pediu não sei quantos anos, e vai pedir não sei quantos anos, 10 anos. Para ser o presidente da convenção, morreu. Mas a promessa não morreu. Quase 10 anos, nós assumimos aquela igreja. Com a morte do presidente, os planos poderiam mudar, até porque houve uma revolução em Mato Grosso. Com a morte do pastor Sebastião, mudou tudo, irmão. Mudou tudo, morreu o presidente da convenção. Mas a promessa de Deus não morre. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão e Sara já tinham cessado, já estavam amortecidos pela idade. Amortecidos, a carne, o corpo estavam amortecidos pela idade. Sara já tinha cessado o costume das mulheres. Abraão já não aguentava atravessar a rua sozinho. Mas quando o tempo de Deus chegou, Deus olha lá do céu e diz: cumpra-se. Mas já está velho, Senhor, cumpra-se. Já não tem força mais para gerar filho. Deus diz: cumpra-se. Mas já é impossível para a ciência. Cumpra-se. Já passou do tempo do homem, mas cumpra-se. E de repente se ouve um choro na casa de Abraão, e todo mundo começa a rir, porque os 2 velhinhos abraçaram Isaac. É o Kairos, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Vem comigo. A Bíblia diz que o copeiro Mó e o padeiro Mó foram revelados por José quando estava lá no cárcere. E do jeito que José recebe a revelação, cumpriu. O padeiro Mó morreu e o copeiro Mó foi servir de novo o copo na mão do rei. José tinha promessas. José era escolhido de Deus. José estava debaixo de um pacto, debaixo de uma aliança. E quando o copeiro foi restaurado, ele disse: lembra de mim, fala de mim para o rei. Está entendendo? E a Bíblia diz que o copeiro, completa para mim, esqueceu-se de José. Dá para esquecer? Não dá. Uma revelação, um mistério. O profeta gosta dessa palavra, né? Um mistério. Coisas extraordinárias, acontece dentro de uma prisão. Você sai da prisão, você não vai esquecer nunca. Mas Deus pega o espanador e vai na mente do copeiro e diz: esquece. Nem se o copeiro esforçar. Eu tenho uma
coisa que aconteceu na prisão, que eu quero lembrar e não consigo lembrar, e Deus dizia: não vai lembrar. Dá para entender? Levanta a mão para receber. Enquanto não chegar a hora de Deus, não vai acontecer. Quando chegar a hora de Deus, ninguém impedirá. Ô glória, nós estamos falando sobre tempo. Passa-se 2 anos, Deus limpa a mente do copeiro e ele diz: dos meus pecados me lembro hoje. Lá na prisão tem um homem que tem os espíritos dos deuses. Manda tirar o homem, coloca sobre o cavalo real, sai passeando pela cidade do Egito. Este homem é o meu segundo no trono. A hora dele chegou. A hora dele chegou. A hora dele chegou. Ninguém vai impedir. A hora dele chegou. Tira do cárcere e coloca no trono, porque a hora dele chegou. Quer receber uma revelação? Não existe anonimato quando a hora de Deus chega. Não existe trava, amarras, subterfúgio humano quando a hora de Deus chega. Irmãos, eu tenho 35 anos que pastoreio igreja, 41 anos de casado. Então estou passando para você experiência vivida. Eu não estou no ministério. Se eu dependesse de homem, eu não estaria no ministério. Não tenho parente pastor, não tem ninguém. Olha, venho de uma família muito pobre e incrédula também. Tem hora que eu olho para trás, eu mais a minha esposa fico conversando dentro de casa, a gente fica: mas Jesus, tanta gente melhor do que nós, tanta gente mais grande, bichão, né? Coisa grande, famosão, bonitão, a gente nem aparência tem. E as amarras daqui, né? Porque nós estamos vivendo dia difícil, não podemos negar. O favoritismo, as preferências, dentro da possibilidade, o cetro não apontaria para mim, não, meu irmão. Tem hora que eu fico andando sozinho assim pela cidade, eu digo: Deus, a gente chora, a gente glorifica, não é? Preferências, favoritismo, promessas desleais. Estou falando uma palavra para você nesta manhã. Estou falando para esta plataforma que está aqui na minha retaguarda. Para Deus não existe anonimato. Para Deus não existe subterfúgio humano. Para Deus não. Deus entregou o trabalho na mão do homem para o homem administrar. Isso é forte o que eu vou falar. Mas se ele não cumprir o desígnio de Deus, na hora de Deus, Deus mata, mas fará cumprir a sua vontade. Ou não é assim? Deus é Deus e nunca perdeu uma guerra. Quantos acreditam, glorifica a Deus. Oh glória. Então tudo, para Deus não há anonimato. É o Kairós. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus prometeu, não passa. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Glórias ao nome do Senhor. E a Bíblia nos revela
em 2 Samuel, no capítulo 18. A Bíblia fala que quando Absalão morreu, pronto, o homem que perseguia Davi era o próprio filho e veio a morrer. O general de guerra chama o moço e diga: você vai correndo. Naquele tempo existiam os carteiros, os mensageiros. Eles precisavam ser corredores, corria muito. Leva a mensagem para o rei que aquele que procura sua morte já acabou, a guerra acabou, fim de guerra. Mas o moço chamado Ahimaás, ele queria correr. E ele chegou e disse: meu senhor, deixa eu correr também. E o general disse: não, a mensagem está com ele. Mas eu quero ir. A mensagem ainda está com ele. Meu amigo, você não tem mensagem, para que você vai correr? Em outras palavras, não é a sua hora, para que você vai? A mensagem pertence a outro, fica quieto. Deus está usando outro, fica no seu lugar. Ou Deus não pode usar outro? Sim ou não? Sim ou não? Deus pode usar o outro. Deus te usa, mas pode usar o outro. Você corre, mas os outros podem correr. Você tem oportunidade, os outros podem ter oportunidade também. Você não tem mensagem. Fica no seu lugar. Mas eu quero correr também. Ele insistiu tanto. Eu abro um parênteses aqui para dizer uma coisa: na obra de Deus, a insistência em determinada situação não é boa. Precisa conhecer a hora, o tempo, o momento, porque as coisas fora de hora não dá certo. Você não tem mensagem, fica no seu lugar. E a Bíblia diz que Ahimaás correu e passou na frente do mensageiro, mas não tinha mensagem. Levanta a mão para receber. Você não adianta passar na frente se não tem mensagem, porque Deus usará aquele que tem mensagem. Não adianta você passar na frente se não tem resultado. Deus usará aquele que tem o resultado. Não adianta você insistir se você não tem mensagem, porque a palavra de Deus nos diz que Deus usa aquele que Ele quer. Se coloque de pé neste momento, eu quero orar por você. Oh glória! Eu fui pregar uma certa vez num congresso grande, e tinha uma dupla famosa, e tinha uma dupla que estava começando, até o traje, até as vestes, o terno ali, dava para ver a diferença, né? E aquela dupla queria ostentar a posição e os status. Vem comigo. Mas a mensagem estava com aquela duplazinha que estava começando. Diga duplazinha para melhor entendimento. Para melhor entendimento. E eles foram incomodando com aquilo. E eles foram ficando nervosos com aquilo. Porque a dupla famosa cantava e ninguém queria mais nem ouvir. Quando aquela dupla que estava começando começava a cantar, a igreja vibrava. E eles começaram a passar na frente. E eu te digo nesta manhã: saia da frente de quem tem mensagem, porque quando Deus dá, Ele responsabiliza. Oh glória! E chegou um certo momento que eles usaram até algumas palavras de humilhação para aquela dupla que estava começando. Mas Deus estava com aqueles que estavam começando. E para terminar, levante a mão pela última vez, só para mim fechar esta palavra. É Deus que escolhe, é Deus que dá, é Deus que unge,
é Deus que faz, é Deus que determina o tempo. Não adianta um grande fora do horário, não adianta, oh glória a Deus, mas adianta um pequeno dentro do seu tempo. Não, você não entendeu. O pequeno dentro do tempo se torna grande, porque Deus responsabiliza. Eu vou repetir: o pequeno dentro do tempo se torna grande, porque Deus responsabiliza. Aleluia. Se alguém desejar oração, quiser vir aqui na frente, pode vir, ou quiser continuar onde você está.